entendeu que não se aplicam as disposições gerais previstas na Lei 8.112, de 1990, às categorias cujas jornadas de trabalho estão previstas em leis especiais, em virtude de norma excepcional prevista no artigo 19, parágrafo 2º da Lei 8.112. Já o Tribunal de Contas da União, nos acordos número 23 e 29 de 2006 e 25 e 20 de 2007, nega aplicabilidade às leis especiais citadas aos analistas judiciários, especialidade em medicina, rebatendo os argumentos do STF e sujeitando esses servidores à mesma jornada de trabalho das demais especialidades e ao relatório. Quero prosseguir, conselheiro Paulo. Voto. A matéria tem caráter administrativo e alcança todos os órgãos do Poder Judiciário Nacional, sendo então razoável que a fixação de orientação seja comum a todos os tribunais e não apenas à Justiça Trabalhista. No entanto, para adequada análise da questão e fixação de diretrizes, é necessário separar os órgãos do Poder Judiciário da União dos órgãos do Poder Judiciário dos Estados. A União tem normas específicas disciplinando a matéria, a saber, o artigo 14 do Decreto-Lei 14.4576 e o artigo 19, parágrafo 2º da Lei 8.112, de 90, e o artigo 1º caput da Lei número 9436, respectivamente transcritos aí estão, e o parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 1447 estabelece o disposto neste artigo, não se aplica a duração do trabalho estabelecida em leis especiais, e o artigo 1º do artigo 1º, a jornada de trabalho, no caso da lei a jornada de trabalho de 4 horas diárias de servidores ocupantes do cargo efetivo, integrante a categorias funcionais de médicos, etc., são as constantes do anexo a esta lei. A matéria foi objeto de decisão liminar proferida pelo plenário do Supremo Tribunal, cuja emenda é a seguinte. A jornada diária de trabalho do médico servidor público é de 4 horas. Decreto-Lei 1445 de 76, artigo 14, Lei 9.436 de 97. Segundo, normas gerais que hajam disposto a respeito de remuneração de servidores públicos, sem especificar a respeito da jornada de trabalho dos médicos, não revogam a norma especial. Por isso que a norma especial afasta a norma geral, ou a norma geral não revoga nem modifica a norma especial. Mandato de segurança deferido. Essa decisão do STF, do Tribunal Pleno, relator ministro Carlos Veloso, em 19 de 5 de 2005. São aplicáveis as normas mencionadas, digo eu, aos servidores médicos do Poder Judiciário da União, que estabelecem jornada de trabalho de 4 horas diárias, devendo ser seguido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a quem compete principalmente a guarda da Constituição. Com relação aos servidores médicos do Poder Judiciário dos Estados, entendo que os tribunais devem decidir sobre a matéria no âmbito de sua autonomia, limitados às disposições das legislações estaduais, quando houver. Nesse sentido, decidiu por unanimidade o plenário deste Conselho, no PP 4072, como se percebe do trecho do voto a seguir transcrito. Descabe a aplicação extensiva da Lei Federal 9436 de 97, que dispõe sobre a jornada de trabalho de médico da Administração Pública Federal Direta, das autarquias e das fundações públicas federais, aos analistas judiciários, habilitação em medicina, Tribunal de Justiça do Maranhão. Como afirmado pelo próprio requerente, a legislação mencionada não tem caráter nacional, sendo sua aplicação limitada ao âmbito federal, não havendo espaço, portanto, para sua aplicação por analogia, por meio de interpretação ampliativa ou extensiva aos médicos ocupantes de cargos públicos estaduais. Assim, conheço da consulta e respondo no sentido de que aos servidores médicos do Poder Judiciário da União deve ser exigida a jornada de trabalho de 4 horas, nos termos da legislação federal especial, e com relação aos servidores médicos do Poder Judiciário dos Estados, a jornada deve ser fixada pelo Tribunal, obedecida a legislação estadual sobre a matéria, quando existente. É como voto, senhor presidente. Conselheiro Técio Lins e Silva. Acompanho. Conselheiro Marcelo Nobre. Com o relator. Conselheiro Joaquim Falcão. Acompanho. Indago-se a divergência e o pedido de esclarecimento. Proclamo que, por unanimidade, assim se decide. Procedimento de controle administrativo 1014. Relator, conselheiro Altino Pedroso. Requerentes, Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. As associações questionam o ato da Corregedoria da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que instituiu o controle de frequência de magistrados por meio de telefone. Trata-se de procedimento de controle administrativo que ataca provimento número 27
2007, da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. São 2 os dispositivos atacados. Artigo 1º, caput e parágrafo do provimento. Parágrafo 1º. Artigo 1º. Instituir sistema de controle no âmbito da Corregedoria de Justiça, diretamente vinculado ao seu titular, objetivando a confirmação do comparecimento do juiz de direito ao horário regular do expediente diário. Parágrafo 1º. Em regra, o mencionado controle ocorrerá por telefone nos dias úteis de segunda a sexta-feira. Eu cito aqui o artigo 35 da LOMAN, que trata dos deveres do magistrado. Argumento que o juiz, conquanto tem o dever de cumprir com suas obrigações por imposição desse artigo, no que se inclui a observância à presença no juízo em que atua, bem como a uma jornada de trabalho que lhe é assegurado o exercício da sua função com liberdade como forma de garantir a autonomia e independência do próprio Poder Judiciário. Conclusão essa que resulta da exegese do artigo 95 da Constituição. Ademais, não se pode olvidar que é prática comum entre os juízes levar autos de processo para casa, para despachar e proferir sentenças, diante do acúmulo de serviço no 1º grau de jurisdição, principalmente na atualidade em que o número de demandas aumenta em progressão geométrica e os jurisdicionados exigem uma prestação jurisdicional mais célere. Transcrevo doutrina de Alexandre de Moraes, trecho do pedido de providências número 1006-7, relator o eminente conselheiro José Adonis, e concluo com relação a esse tema, cito também o pedido de providências 292-0 deste Conselho, e nesse aspecto eu estou julgando procedente o pedido para excluir a aplicação do artigo 1º e parágrafo 1º do provimento número 27 de 2007 da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Com relação ao segundo dispositivo atacado, trata-se do artigo 2º, parágrafo 1º, que diz o seguinte: no decurso de um mês, por 3 vezes consecutivas ou não, em se obtendo a informação de que o magistrado não se encontrava no local de expediente, será emitido ofício para que justifique as respectivas ausências. No caso das ausências não terem sido autorizadas pela autoridade competente e não havendo justo motivo, será instaurado procedimento preliminar nos termos da Resolução número 30/2007 do Conselho Nacional de Justiça, cientificando-se o magistrado quanto a esta medida. A situação que se apresenta neste dispositivo já foi apreciada por este Conselho no procedimento de controle administrativo 1881-9, relator o conselheiro Paulo Lobo, e também a respeito já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de se estabelecer restrição à liberdade de locomoção, exceto pela via do Estatuto da Magistratura. Então, nessas condições, eu estou entendendo também que devem ser desconstituídas as disposições do artigo 2º, parágrafo 1º desse provimento. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e, no mérito, julgo procedente para excluir a aplicação dos artigos 1º, parágrafo 1º e 2º, parágrafo 1º do provimento número 27 de 2007 da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. É a proposta de voto, Excelência. A unanimidade, assim se decide, nos termos estritamente do voto, Sua Excelência, o conselheiro relator conheceu-se do pedido e ele foi julgado procedente para excluir a aplicação dos artigos 1º, parágrafo 1º e 2º, parágrafo 1º do provimento número 27